Hoje nós vamos compartilhar um pouco daquilo que o Senhor tem falado no nosso coração. Eu espero que os vossos corações também estejam abertos e sejam abençoados tanto quanto eu fui. Né? Amém. Isso é maravilhoso. O segundo texto que nós lemos logo no início, né, é a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, versículos 9 e 10, diz, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. É interessante. Amém. Vamos orar. Vamos. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por esta manhã, pela bênção que é conhecer-te como nosso Senhor, Salvador, termos a confiança plena do teu amor por nós, que nada acontece em nossa vida por acaso. O Senhor está sempre, ó Deus, um propósito tremendo, Senhor, fazer-nos crescer na graça, no conhecimento do Senhor. Nesta manhã pedimos que, Senhor, fale no nosso coração e, Senhor, faça a tua vontade em nós. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Graças a Deus. Muito bom. Então, eu vendo esse versículo aqui, né, eu pensei aqui no perscruta, porque Deus é onisciente, né, onipresente e tal. Mas o Espírito Santo perscruta. Ele está procurando, né, um lugar no coração. Ele está sondando qual é o coração disponível para ele. É interessante isso. Porque ele tem coisas tremendas para nos ensinar. Ele tem coisas maravilhosas para falar no nosso coração. O Espírito Santo fala. Não é uma força aí, né, impessoal. Ele fala, ele guia, ele orienta. Isso é maravilhoso. E eu tenho aqui várias menções do Gênesis, logo no início. E o jardim me encanta. Quando eu leio o Gênesis, imagino Deus, eu tento ficar ali e ver, meu Deus, lidando com Adão, e toda aquela, né, todos os acontecimentos ali, isso me encanta. E a gente pode tirar muitos ensinos, né, e ver que Deus ali já traçou todo o plano para que nós conhecêssemos sobre o plano dele para nós e como as coisas aconteceriam, a vinda do Messias, salvação. É incrível. E eu gostaria de meditar um pouco sobre esses textos de Gênesis. Logo no início, nós vemos no capítulo 2, no capítulo 1, 26, vocês não precisam abrir, que eu vou falar muito texto, só ouvir, né, prestar bem atenção, que eu tenho aqui tudo escrito. E está no capítulo 1, 26, diz que Deus, né, criou o homem à sua imagem e semelhança. Ele criou homem e mulher, e com o propósito de que crescesse, multiplicasse e povoasse toda a terra. É incrível que a palavra aí, criar, é baro, esnehilo, que é, né, do inexistente, criar do nada. Então ali é um projeto de Deus. E esse criar também não tem a ver com o corpo, porque depois, no capítulo 2, é que Deus formou o corpo e colocou esse homem que ele criou ali nesse corpo. E depois do homem tirou a mulher, né, do seu lado, da sua costela. É muito interessante. E diz assim, então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. É interessante, e plantou o Senhor Deus no jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado.
Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis, vistas, né, e boa para alimento. Então nós vemos aqui que Deus preparou, antes de tudo, Deus preparou antes de tudo aqui um ambiente para Adão. Não é? Ele preparou um ambiente para que Adão estivesse no melhor conforto. E então ele sempre tem essas boas intenções, sempre tem um propósito maravilhoso. E Deus, quando criou o homem, ele já criou com esse propósito de ser homem, mulher e ter filhos. Mas primeiro ele criou Adão sozinho. E deu tarefas para Adão sozinho. Mas ele sabia que ia criar uma mulher. Mas ele deixou que Adão sentisse essa necessidade. E para isso Deus disse, olha, não é bom que um homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea, ou adjutora, que seja, né, diante dele, que possa ser colaboradora com ele em tudo que Deus, né, tivesse colocado nas mãos deles para fazer. É interessante que observe que foi Deus que expressou isso. E disse o Senhor Deus, não é bom. Ele não falou para Adão, olha, não é bom que você esteja só. Deus, né, racionalizou, essa expressão é para nós, que, né, nós possamos entender como as coisas desenrolou ali. E então Deus disse que não era bom que ele estivesse ali só. E ele falou assim, vou fazer uma companheira, né, que já estava dentro do propósito. Mas Deus então deu uma tarefa para Adão. Falou assim, olha, você vai colocar nomes em todos os animais. Eu estava olhando no Google que tem mais de 8 milhões de espécies de animais. E eu fiquei imaginando, falei, meu Deus, quanto tempo Adão demorou para colocar o nome de cada casal de animal. Então, não foi imediato, né? Ele passou um bom tempo sozinho. E ele, ao nomear ali o animal, vendo cada um, né, com sua parceira, é evidente, quando ele terminou aquilo, eu acho que ele se sentiu, né, falou, alguma coisa está faltando. Alguma coisa está faltando. E essa reação, eu acho, de Adão desejar uma companheira como os animais, é que Deus, né, colocou Adão nessa anestesia, né, para poder dele tirar, né, a mulher. E é interessante a expressão de Adão depois que Deus criou, né, a mulher. Ele diz, esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chama-se-á varoa, porque do varão fui tomado. Adão ali manifestou realmente o desejo, a satisfação imensa de ter alguém que era compatível a ele, né? Ao mesmo nível, talvez, a nível de relacionamento, podia comunicar, talvez. E estavam eles ali, no jardim, até que entra, então, a serpente. Então o diabo usa uma serpente, talvez seja a primeira possessão que existiu, né, na face da terra, mas ele usa uma serpente e Eva. Observe que Deus deu instruções para Adão sobre todos os alimentos, sobre as árvores, para cultivar o jardim. Falou, você pode comer de todas as frutas que existem aí, pode alimentar de todas as ervas que são comestíveis, né? Mas olha, daquela árvore ali você não coma. E claro que essa instrução ele tinha que dar para Eva, porque ele foi colocado ali como responsável. E quando ele pediu a companheira, era
né, Deus talvez tinha delegado para ele a responsabilidade também de cuidar dessa companheira. E é fato que Adão falou para Eva que ela, quando a serpente falou com ela, ela respondeu a instrução que Deus havia dado a Adão. Né, nós podemos comer de tudo, exceto aquela árvore ali. Aí então veio o argumento de Satanás. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que o dia em que dele comerdes, vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Aqui me deixa assim um pouco pensativo, né, desse imediatismo de Adão em receber o fruto e comer. Mas eu acho que quando a mulher comeu o fruto e Adão viu que ela estava ali e não aconteceu nada, acho que isso automaticamente levou a pegar o fruto e comer também. Opa, Eva está aqui inteira. Só que o efeito realmente viria na ação de Adão. Porque quando ele comeu do fruto, então perceberam que estavam nus. Ora, eu imagino que eles não tinham roupagem, não tinham noção da sua nudez, ou que estava ali no natural. Eu imagino, e depois nós vamos ver um pouquinho, com relação a Jesus, depois que ressuscitou, ou a glória que refletia no rosto de Moisés. Talvez essa glória da presença de Deus constantemente no jardim alimentava essa presença maravilhosa na vida de Adão e Eva. E os sentidos dele não tinham nada a ver com o carnal, com o físico, mas mais o espiritual, a comunhão. E quando eles comeram, quando houve o pecado, o que despertou foram os sentidos carnais, físicos. Então eles tiveram consciência do seu próprio corpo, dos seus impulsos e eu vejo aqui em João, 1 de João 2, 15, 16, ele escreve que não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Porque, se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. E ele traz os mesmos passos que Satanás transmitiu ali a Eva, que é a concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Porque a mulher, vendo que a árvore era boa para comer, a concupiscência da carne, agradável aos olhos, concupiscência dos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, a concupiscência da vida, E o que acontece é que concupiscência é um desejo forte e incontrolável. É quando nós não controlamos e chega a ser vício. Então a concupiscência é esses prazeres desenfreados que o ser humano tem e que Deus não pode ter nem comunhão, porque ele não tem outro foco senão fazer agradar a si mesmo. E a Bíblia diz também que Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Adão fez voluntariamente, ele resolveu ali que iria comer, desobedecer a Deus. E a terra se tornou maldita por causa disso. A mulher passou então a ter dores que talvez não teria, se fosse de outra forma. Em 2 Coríntios é interessante isso, esse paralelo.
Paulo escreve, no capítulo 11, 3, diz assim: mas receio que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, está fazendo essa comparação, assim também sejam corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devida a Cristo. É interessante que Paulo menciona Eva sendo enganada e apartando da simplicidade do marido, e aqui a igreja apartando dessa simplicidade da pureza em Cristo. Porque ele traça essa ideia que nós, a igreja, estamos ouvindo muitas vozes e apartamos dessa simplicidade de viver a vida para Cristo, com Cristo, em obediência. E nós precisamos entender isso. E aqui no Éden, Deus dá uma promessa. E ele, depois de falar as consequências dos erros de cada um, ele fala para a serpente que ela, né, seria esmagada, né, que da semente da mulher nasceria um, né, que a serpente morderia o seu calcanhar, mas ele, por sua vez, esmagaria a cabeça dela. Então nós vimos aqui, por exemplo, eu estava lendo um livrinho que o pastor Roberto, né, deu, e aquela Madre Teresa de Calcutá é uma mulher que viveu a vida para, né, cuidar dos leprosos, das pessoas órfãos e pessoas doentes. Então a vida dela foi essa. Mas havia muitas declarações que ela fazia que eu achava incrível, porque ela falava, né, sobre situações com Deus. Ela tinha muitas dúvidas com relação a Deus. E nem sempre nós, né, pelo fato de fazermos coisas, calamos o clamor do nosso coração. Porque fazer coisas não traz Cristo em nossa vida. Nós vimos lá no Éden, a primeira coisa que Adão fez, antes mesmo de Deus falar com ele, foi fazer da figueira uma roupa para cobrir a sua nudez. Mas é interessante que, depois de feita essa roupa, Deus aparece e começa a falar. Chama Adão, onde está? Claro que, né, isso tudo é retórico, Deus já sabia de tudo, não é? Mas Ele sempre fala conosco para ver nós como nos comportamos. Isso tudo é evidências, né, que trazemos ao mundo espiritual. E Ele fala: Adão, onde estás? Ah, Senhor, eu escondi aqui entre as árvores, porque descobrimos a nossa nudez, né, e vimos que somos nus. Master. Então, o que acontece? Deus falou assim: mas por que você sabe que está nu? Ah, porque não, eu comi do fruto. A Eva comeu do fruto e me deu e eu comi. E agora, eles fizeram a roupa para eles. E agora, quando Deus entra, ou está ali no jardim e fala com eles, eles continuam a se sentir nus. Quando ouvem a voz do Senhor, eles escondem. Por que vocês esconderam? É porque nós estávamos nus. Então, e a roupa de figueira? Não serviu para nada. E assim anda a humanidade, nu diante de Deus e tentando tirar a sua nudez com obras, com afazeres, com religiões, com buscas, né? Então procura enganar o vazio do coração com os sentidos da carne. Festas, compras,
E eu escrevi aqui alguns pensamentos interessantes, que a própria Madre Teresa diz que a maior doença do nosso tempo não é a fome, é a solidão. Os psicanalistas dizem que o homem sem Deus, ele tem uma solidão cósmica. Ele sabe que sempre há falta de alguma coisa. Então ele tenta preencher isso com diversos afazeres ou ações, mas não consegue. Como disse Agostinho, há um vazio no homem do tamanho de Deus, e só Deus pode preencher esse vazio. C.S. Lewis escreveu: tudo que não é eterno é eternamente inútil. Ele também fez outra frase que me tocou muito, que foi assim: se descubro em mim mesmo desejos que nada nessa terra podem satisfazer, a explicação mais razoável é que eu fui feito para o outro mundo. Porque nós não vamos encontrar paz enquanto nós não estivermos em perfeita comunhão com Deus. Qualquer um. E os homens estão procurando paz. Eu tenho aqui um outro trecho que eu peguei do Blaise Pascal. Ele disse assim: houve outrora no homem uma verdadeira felicidade, que só lhe resta agora amar que o vestígio completamente vazio. E ele tenta inutilmente preencher com tudo que lhe rodeia, procurando nas coisas ausentes o socorro que não obtém das coisas presentes, e que são todas incapazes disso, porque o abismo infinito na alma do homem só pode ser preenchido por um objeto infinito e imutável, isto é, pelo próprio Deus. Aleluia, maravilha. Então Adão estava ali, né? Fez uma roupagem, mas se sentia nu na mesa. Mas o que Deus fez? Adão, saia já daqui. Adão, eu vou te mandar para o inferno. Não, foi lá, pegou um cordeiro, matou, fez uma vestimenta. Né? Assim diz a Bíblia. Que Deus fez uma vestimenta para Adão. É interessante que quando a palavra de Deus fala que Deus iria enviar, né, da semente da mulher alguém que esmagaria a cabeça da serpente, porque agora essa serpente, ou Satanás, estava com autoridade sobre a terra. Porque Adão, em desobedecer a Deus, rejeitou, né? Ou de alguma forma virou as costas para aquilo que Deus tinha planejado. Agora se tornou escravo de quem ele obedeceu. E ele agora tem um plano, né? Está aí constantemente trabalhando na vida das pessoas, trazendo dúvida. E hoje o que mais tem nas pessoas é questionar a palavra de Deus e duvidar do amor e da bondade de Deus. Hoje você fala com alguém, essa Bíblia é errada, isso aí não tem sentido, isso já é ultrapassado. E hoje o sistema do mundo está com uma nova norma, né? Eles querem fazer uma nova lei, porque eles querem considerar que todos os princípios bíblicos, judaicos, cristãos, são ultrapassados. Precisamos de uma nova norma, ou seja, que norma é lei, né? É costumes. Então o diabo anda a transmitir isso, também desencorajando as pessoas,
faz-nos olhar para os nossos problemas e comparar a nossa vida, às vezes, com ímpios, com pessoas que estão em sucesso e se dando bem. Também preenchendo os espaços vazios com diversões, fazendo com que nos sintamos fracassados por falhar repetidamente em certas situações, e desencorajar-nos de pensar que Deus pode reverter qualquer situação de derrota em nossa vida em bênção. Muitas pessoas entregam a vida a pecados e elas acham que todo mundo está fazendo isso, vou também fazer. E eu vejo pessoas, tenho pessoas que conheci, amigas que se entregaram a vida para o mundo como se só aquilo existisse. E que Deus não existisse, que não houvesse juízo. A consciência começa a cauterizar. Mas nós procrastinamos muitas coisas. E é isso que o diabo quer também. É que nossas atitudes ou nossas decisões sejam sempre retardadas. Às vezes Deus fala no nosso coração hoje. Se ouvires a voz do Senhor, hoje, decida por Ele. Responde. Mas não, nós falamos amanhã. Então o inimigo faz isso. Faz com que você fique adiando as coisas importantes até ela cair no esquecimento ou se tornar impossível. Porque dependendo daquilo que você vai deixando, vai chegar a uma certa altura que você não vai ter condições mais de fazer. Passou o tempo. Gálatas 4 diz, no tempo devido, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido da carne. Enviou o seu Filho. E é interessante que nós celebramos o Natal, a criancinha, e eu já pensei nisso, falei, por quê? Jesus, Deus quando manifestou para a humanidade, foi Jesus quando estava com 30 anos, sendo batizado por João Batista, e a voz veio, este é meu filho amado, aqui me compraz. Acho que nós não temos que dar muita importância quando Jesus é criancinha, Mas é interessante que Simeão estava esperando a consolação de Israel. E quando Jesus foi apresentado conforme a lei no templo, lá estava Simeão, porque o Espírito Santo havia falado com ele, você não vai morrer se antes ver a consolação de Israel. Ele podia ficar lá na casa dele e falar, não, mas ele foi lá para o templo, ele falou ali, ele seguiu a voz do Espírito Santo, para encontrar com Jesus, com a consolação que ele tanto almejava. Ana também, uma viúva, profetiza, 84 anos, quase 84 anos, estava ali na igreja, no templo, jejuando e orando constantemente. E Deus, o Espírito Santo falou também, olha, esse é o Redentor de Israel. E ela começou então a profetizar e a falar a toda a gente sobre o Redentor que estava ali. Não é muito interessante isso? Então o Espírito Santo está sempre falando. E não só quando Jesus esteve neste mundo, mas antes dele vir em carne. Através dos profetas, tendo Deus outrora falado pelos pais, os profetas, nesses últimos dias falou pelo Filho, a quem constitui herdeiro de todas as coisas. Amém? E ele então foi crucificado, e ali na cruz, foi condenado, crucificado, e ali na cruz, ele sentiu
esta separação, né, do Pai, vivendo em comunhão constantemente com Deus, Deus sempre com ele. E ele falava isso aos seus discípulos: eu faço porque Deus está sempre comigo, né? E ali ele teve que clamar, né? Deus meu, por que me desamparaste? No momento em que Deus virou as costas. Jesus não morreu por causa do diabo, porque o diabo não tem autoridade nenhuma. Jesus não morreu porque o diabo tinha domínio sobre a terra e fazia o que queria, não. Observe, Jesus morreu porque foi para cumprir a justiça de Deus. Porque senão nós todos estávamos perdidos, condenados ao inferno, se ele não tivesse tomado o nosso lugar ali. E ele, pendurado no madeiro, se tornou maldito por nós. E ele disse: está consumado. Quando ele falou isso, também ali na cruz, ele viu que realmente o sacrifício foi aceito por Deus. E ele entregou: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Foi sepultado. Ao terceiro dia, ressuscitou. E essa notícia correu para os discípulos. E Paulo, né, e Pedro e João queriam ver realmente, confirmar se isso tinha acontecido mesmo, conforme Maria havia dito. João era mais jovem, chegou primeiro, né? E ficou ali na porta do sepulcro. De repente chega Pedro e entra logo direto. Estavam ali as roupas, a veste que Jesus tinha agora, era a glória de Deus. Ele não precisava de vestimenta terrena, porque ele estava pleno de glória, tanto que as pessoas dificilmente entendiam, tinha que falar, né? Ele tinha que falar, era o sinal para entender. É interessante que Pedro depois entra e vê que aquele lenço que estava à sua cabeça estava dobrado, né? Adequadamente ali, dobrado. É interessante que eu estava lendo um tempo desse e descobri que na cultura antiga, aqueles senhores, quando estavam alimentando, os servos ficavam lá a uma certa distância. Então ele levantava a mão, servia e tal. E quando ele levantava, o servo vinha recolher as coisas dele. Mas, se aquele lenço que ele limpava estivesse dobrado, aquele servo não mexia na mesa, porque o patrão ou foi na casa de banho, ou foi fazer alguma coisa, deu um recado para aquele servo que ele disse: não terminei, vou voltar. Que coisa tremenda! Eu voltarei. E quando Jesus ressuscitou, foi isso que ele disse. Quando estava ali, ensinando aquela multidão, quase 500 pessoas, como diz Paulo em Coríntios 15, e foi elevado aos céus. Apareceram então 2 anjos, e disseram: varões galileus, por que olhares para o céu? Esse Jesus, que foi levado aos céus, da mesma forma que ele foi, voltará. Aleluia! E essa é a nossa esperança. Essa é a realidade, porque nós estamos aqui, porque existimos, porque esse mundo não nos pertence. Nós sabemos que esse mundo não preenche as nossas necessidades, o clamor da nossa alma. Só Deus pode fazer. Voltaire diz: se o homem não tivesse um Deus,
Se Deus não existisse, o homem faria um Deus para ele, porque é impossível o homem viver sem um Deus. E se você não adorar o Deus verdadeiro, você vai procurar qualquer coisa, porque no seu coração, na sua alma, há um clamor, porque Deus criou você para adorá-lo. Amém? Que Deus tenha misericórdia de nós, nos dê da sua graça, do seu amor. E faça-nos entender. E o versículo que nós lemos no início, é isso, o Espírito Santo quer revelar coisas tremendas a respeito de Deus para nós. A sua palavra está aí. Ele inspirou os homens, né, para escrever isso, para trazer a nós conhecimento de Deus. Quanto amo a tua lei, a minha meditação, cada dia os teus mandamentos me fazem mais sábios. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, Senhor, porque por eles me tens dado a vida. O Espírito Santo. Para isso, vamos orar. Pai querido, obrigado pela tua palavra e pelo teu Espírito Santo, que efetiva em nossos corações essas promessas maravilhosas. Jesus, pois tua glória foi revelada por meio do Evangelho e nos salva. Obrigado, Deus, pela tua graça. Amém. E por ter enviado o teu Filho ao mundo para nos salvar. Ensina-nos a ter um espírito de agradecimento, para que não venhamos murmurar por pequenas coisas e aprendamos a viver com os olhos voltados para a eternidade, onde Cristo Jesus, nosso Senhor, está. Perdoa-nos, Senhor, quando esquecemos que a tua graça nos basta. Oramos por aqueles que ainda não tiveram um encontro contigo e não tomaram uma decisão de ter-te como Salvador e Senhor. Desperte-os, Senhor. Que o Espírito Santo os convença. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus vos abençoe.